Fala, meu querido e minha querida, tudo bem? Novamente, o professor Luciano Valadares aqui para falar com vocês sobre a terceira aula de Planejamento e Controle de Rede de Suprimentos dentro da matéria de Administração da Produção. Como essa parte aqui está um pouquinho mais longa, então nós não vamos delongar muito e vamos diretamente aí aos fatos. Então, a gente já começa falando sobre os tipos de relacionamento em cadeias de suprimento. Então a gente tem aí, do ponto de vista das operações individuais, dentro da cadeia de suprimentos, uma das questões chaves é como elas devem administrar seus relacionamentos com os fornecedores e consumidores imediatos. O comportamento de toda a cadeia de suprimentos é, afinal de contas, construído de relacionamentos que são formados entre pares individuais das cadeias. E aí a gente tem aqui, então tem o fornecedor secundário, o fornecedor primário, a indústria, a fábrica, centro de distribuição, centro consumidor e consumidor final. Então a gente tem fluxo de informações nesse sentido e fluxo de materiais no sentido contrário, como a gente já viu na aula anterior, Lembrando que junto com os materiais aqui voltam algumas informações também, nem que seja de que seu produto chegou, tá? Mas volta. Então, assim, nessa figura aqui, do grupo Evolução, que é um site, ela exemplifica muito bem, então, esses tipos de relacionamentos que a gente tem aí dentro da cadeia. Então, tem os tipos de relacionamento negócio a negócio, então. Uma forma conveniente de categorizar os relacionamentos da cadeia de suprimento é examinar a extensão e a natureza daquilo que a empresa escolhe terceirizar a fornecedores, Então aí business to business, Duas dimensões são particularmente importantes: o que a empresa escolheu terceirizar e para quem ela escolheu terceirizar. Lembra que eu falei que no passado aí, no século passado, tinham empresas que tinham frotas de ônibus, Então aquilo não era uma atividade fim da empresa, então elas puderam escolher terceirizar a frota de ônibus. Aí você vai falar, professor, mas isso não faz parte da cadeia produtiva. Faz sim, porque os seus funcionários têm que chegar até a linha de produção para poder produzir. Então muitas empresas aí escolheram, vamos terceirizar ou não. Para quem que nós vamos terceirizar? Porque tem que ter confiança nesse ponto aí. Bom, estou um pouco engripado, vocês podem ver aí. Então a gente tem uma matriz de relacionamento consumidor-empresa nesse caso aí. Então olha só, esse quadro aqui, talvez alguns de vocês em outras disciplinas que já estudaram aí, ou já tenham visto ele. Então você tem aqui, B2B, relacionamento mais comum presente em toda a rede, exceto no último elo da cadeia de suprimentos. Então vai ter no B2B o tempo todo, empresa para empresa, fornecendo para empresa até que o produto chegue ao final. Trazem exemplos aqui de e-commerce, rede de DI, troca de informações da Tedesco, e por aí vai. E aí nós temos o B2C também. Então, quando chega na última cadeia, que aí você vai atender um cliente, é B2C. Então, operações varejistas, operações de catálogo, etc. Eles vão formar o famoso B2C, empresa para o cliente final. Mas aqui embaixo a gente tem também os consumidores. Então você tem C2B, então consumidor para a empresa. Então o consumidor oferece a empresa responde. Então muitas vezes é o próprio cliente que está envolvido em alguma troca aí com a empresa, partindo do cliente. E temos aí um que está muito comum com o advento da internet, que é o C2C. Transações de leilão, swap, trade, mas também às vezes você tem consumidores fazendo trocas aí, Nós temos alguns exemplos aí, sites como o LX, que ela é um meio, mas é consumidor negociando direto com o consumidor, Então é a troca entre consumidores diretos aí. Bom, continuando então, a gente vai ter aí os relacionamentos de negócios ou de consumidores. O que é mais interessante? Então, o crescimento no e-commerce estabeleceu ampla categorização dos relacionamentos da cadeia de suprimentos. Isso ocorreu porque as empresas de internet tenderam a manter o foco em um dos 4 setores de mercado definido por quem está fornecendo para quem. B2B, B2C, C2B ou C2C. Ok? Esses são os 4. Então, as questões chaves
em termos do que é comprado, quantas atividades são terceirizadas. Então, desde fazer tudo na empresa em um extremo, até terceirizar tudo no outro extremo. Então, você tem aí dois lados aí da empresa. E você tem também a outra questão-chave, que é quão importante são as atividades terceirizadas. Desde terceirizar somente atividades triviais, limpeza, transporte, por aí vai, em um extremo, ou até terceirizar as atividades centrais no outro extremo. Se a sua empresa é uma empresa, imagina, né? Eu sou empresa de transporte de ônibus, que eu não tenho ônibus, né? Vou dar um exemplo melhor. Eu sou uma empresa de transporte que eu não tenho nenhum veículo para transporte. Eu terceirizei 100%. Professor, isso nunca vai acontecer. Nunca teria acontecido se não existisse a Uber, né? Que começou esse troço todo. Você vê, a Uber é um dos maiores transportadores de pessoas do mundo que não tem um veículo sequer. Todos os veículos são de quem trabalha para a Uber. Ela não tem veículo, né? Se você atropelar alguém com um veículo no transporte de Uber, foi o veículo de quem está trabalhando. A Uber não tem veículos, tá, gente? É 100% terceirizado. Você vê que acontece ainda, né? Bom, mas pode ocorrer integração vertical. A decisão de integração vertical é geralmente caracterizada como uma decisão de fazer ou comprar, né? Então, integrar alguma parte da cadeia, né, que não era sua muitas vezes. Então, dentro da decisão de fazer ou comprar, a gente pode ter uma figura que vai explicar muito bem isso aí. Eu procurei, achei lá na Five Cursos, né, essa figura que eu achei muito bem feita. Então, o que a gente pode observar aqui? Você tem o risco de terceirização de um lado e qualificação da sua empresa versus a do fornecedor do outro, ou seja, quem é melhor no que faz. Então, se o risco da terceirização é baixo, se eu posso terceirizar que não vai dar problema, tá tranquilo, tá de boa, e a qualificação da sua empresa em relação ao fornecedor, ela é pior, gente, vamos comprar. Ou em vez de comprar, tá? Então é melhor comprar. Não, eu vou comprar no mercado, não vou fazer, imagina. Eu tenho uma copiadora. Risco de terceirização, papel A4, eu consigo em qualquer lugar? Consigo. E se eu for produzir papel A4? Ah, que sal, não tem essa tecnologia. Então é melhor comprar, vamos comprar. Exemplo chulo, né? Mas enfim, você entendeu que nesse caso é melhor comprar o papel do que mandar fazer, né? Do que você fazer. Agora, o risco de terceirização é alto, tá? Então você corre um sério risco. Mas você continua com a sua empresa sendo muito inferior aos fornecedores, ainda assim a decisão de comprar é melhor, né? É uma decisão que a gente vai lá e eu vou comprar porque realmente, por mais que seja arriscado terceirizar, o que eu vou fazer vai ficar muito ruim. E aí é melhor comprar. Agora, risco de terceirização é baixinho. Eu posso terceirizar de boa esse setor aqui, ou esse processo, ou esse produto. E a sua qualificação é muito alta, minha empresa faz muito bem se ela se propor fazer. Aí eu entro naquela seara. Posso tanto mandar fazer, porque não tem risco, ou posso comprar, que também não tem risco. Então, eu vou estar lá. Posso comprar? Posso, por quê? É pouco arriscado. Mas eu quero fazer. Pode fazer também, porque você tem know-how para isso. Agora, o risco à terceirização é altíssimo, às vezes de ter uma interrupção de fornecimento. E a sua empresa é muito melhor do que você encontra no mercado, é melhor fazer, tá? Então imagina, vou dar um exemplo aqui, tá? Não vai rir não. Eu adoro Kieber, não tem aquele enroladinho de frango com queijo, presunto, adoro aquilo. E aí teve um boom todo mundo procurando o Kieber. E aí, se eu for terceirizar, eu corro o risco de ficar sem o Kieber para atender o Luciano. Mas se eu for fazer o Kieber, a minha cozinha, meus cozinheiros são excelentes. Poxa, então vem cá, é melhor fazer o Kieber, que eu vou fazer um melhor do que todo mundo. E como está arriscado terceirizar, eu vou fazer porque é melhor para a minha empresa. E olhe lá que às vezes você encontra um novo mercado, né? Você começa a fazer, faz um tão bem que você começa a vender aquele Kieber para outros que estão querendo. Olha que legal. Então isso acontece no mercado corriqueiramente, tá? Não é difícil de acontecer não.
Bom, ainda sobre integração vertical, né, a gente tem as vantagens dos relacionamentos tradicionais de fornecimento. Então, ó, eles mantêm a concorrência entre os fornecedores alternativos, isso promove um impulso constante entre o fornecedor para oferecer o melhor valor. Um fornecedor especializado em um número pequeno de produtos e serviços, ou talvez apenas um, mais que os fornecedores para vários consumidores, pode obter economias de escalas naturais, né? Repetição se torna, você ganha know-how e cada vez você produz melhor. Isso permite que o fornecedor ofereça os produtos e serviços a um preço menor do que seria obtido se os consumidores desempenhassem as atividades eles próprios em escala menor. Então, é aquela história. Tem muita coisa, você vai fazer uma comida em casa que às vezes é mais barato você comprar fora. Por quê? Porque a gente pensa só em vou comprar os materiais, mas e o tempo para fazer? Né? Os insumos, gás, tudo que você tem que fazer. Às vezes, por que a gente compra fora? Porque lá naquela que é especializada, ele faz muito. Então eu vou pedir, vai fazer, para eles vai ser mais barato, porque eles não fazem um, eles fazem vários daquilo lá. Quer um exemplo? Era na minha infância, adolescência, né, que já foi isso acabou no século passado. Era muito comum ter um aniversário e ir lá juntar mãe, tia, vó, tudo, fazer aquela torta, aquilo dava um trabalho, ficava o dia inteiro fazendo aquela torta e tal. Hoje a gente compra. Por quê? É muito mais barato comprar de alguém que faz torta toda hora, sem comer, ele não pode fazer torta, ele compra muito pão, então ele compra tudo mais barato, ele está fazendo, já tem um know-how, não aperta em nada do que a gente muitas vezes fazer. Então é um mercado hoje em dia que qualquer lugar que você vai tem um lugar que vende torta. Porque as pessoas identificaram que é muito melhor comprar. Existe uma flexibilidade inerente em fornecimento terceirizado. Se a demanda muda, os consumidores podem simplesmente alterar o número e o tipo de fornecedores. Isso é uma alternativa bem mais rápida e simples do que ter que redirecionar suas atividades internas, né, se mudou tudo, né, a sua demanda, e aí você é um pouco flexível. Outras vantagens dos relacionamentos tradicionais de fornecimento. A inovação pode ser explorada independentemente de onde se originem. Os fornecedores especializados possuem mais chance de aparecer com inovações em produtos, eu acho importante, e serviços, que podem ser comprados de forma mais rápida e barata do que seria o caso da própria empresa se estivesse tentando inovar. Então você vê, muitas vezes as empresas podem ter que ter um setor de planejamento e desenvolvimento dentro dela, né, de produtos e ser muito caro se manter aquele departamento. E quando você tem vários fornecedores, os fornecedores eles sempre estão indo com uma nova ideia. Falam, ó, a gente fez a nossa pesquisa, o consumidor vai querer isso aqui. Né? Então, o que você acha? Ó, eu posso fornecer, você produz e faz. Então, novas ideias acontecem sempre. Elas podem ajudar as operações a concentrar a atenção nas atividades centrais. Um negócio não pode ser bom em tudo. É até impossível. É sensato, portanto, concentrar nas atividades importantes e terceirizar o resto. Ou seja, aquilo que eu faço muito bem feito, eu vou me concentrar naquilo. E aquilo que é periférico, que não vai causar tanto problema se eu terceirizar, terceiriza tudo. É assim que as empresas fazem hoje em dia. Por isso que geralmente você tem uma grande empresa e aquele monte de empresinha perto, que são as terceirizadas, e a empresa precisa daquelas terceirizadas. Muitas vezes não quer dizer que a empresa não sabe fazer. Mas é melhor terceirizar, porque você só vai fazer aquilo mais barato para mim, do que eu criar todo um setor somente para isso. Bom, tem desvantagem, professor? Óbvio. Toda vantagem gera uma desvantagem praticamente, né? Desvantagens em comprar de forma totalmente no Mercado Livre. Não o Mercado Livre lá o site, tá? Livre concorrência aí, o mercado afora. Pode haver incerteza de mercado. Uma vez que o pedido foi colocado, é difícil manter o controle sobre a maneira como aquele pedido será cumprido, né? Você não tem um relacionamento de parceria. Escolher de quem comprar consome tempo e esforço. Obter informação suficiente e tomar decisões continuamente são elas mesmas decisões que necessitam de recursos. E ainda existem riscos estratégicos em subcontratar a atividade de outras empresas. Confiança demasiada em terceirização pode esvaziar a empresa, deixando-a sem capacitações internas que possam ser exploradas em seu mercado. Bom, relacionamento
de fornecedores em parceria. Os relacionamentos de parceria são definidos como acordos cooperativos relativamente duradouros entre empresas envolvendo fluxos e ligações que usam os recursos e ou estruturas de governança de organizações autônomas para a realização conjunta de metas individuais associadas à missão corporativa de cada empresa patrocinadora. Nossa, bonito, né? Ficou chique isso aí. Ou seja, é nós ser parça. É a gente estar junto porque deve deu ruim para um, deu ruim para todo mundo. Vamos trabalhar junto para a gente melhorar. Né? É isso que está dizendo. É isso aí, tá? Então, ó, fatores que influenciam as parcerias. Compartilhar o sucesso. Então, toda vez, né, uma atitude de compartilhar o sucesso significa que ambos os parceiros trabalham juntos de modo a aumentar o volume total de benefícios conjuntos que receberão. Então, é dar créditos muitas vezes, tá? Expectativa de longo prazo. Eu sei que eu vou entrar num negócio e esse negócio não vai acabar ali. Esse negócio vai ser duradouro, onde todo mundo vai ganhar durante muito tempo. Múltiplos pontos de contato. Então, a comunicação entre parceiros não se dá somente por canais formais, mas pode ocorrer entre muitos indivíduos em ambas as empresas. E às vezes até festas de confraternizações juntas, aquela coisa toda. Aprendizagem conjunta. Então, a tecnologia não é mais só minha. Eu tenho que, né, a gente vai bolar um produto, mesmo que seja eu que faça o produto, mas vamos bolar em conjunto para que a gente possa vender. E aí, se eu começo a vender, você ganha, eu ganho também. Todo mundo ganha. Poucos relacionamentos. Embora os relacionamentos de parceria não impliquem necessariamente compra de uma única fonte, existe comprometimento da parte de parceiros em limitar o número de consumidores e fornecedores com quem negociam. Então, o que acontece, né, gente? Nós somos parceiros. Eu vou ficar comprando do cara lá mais barato, vou ficar te sacaneando? Não. Eu sempre vou dar preferência para você, porque a gente é parceria. Mas por que nem sempre é comprar de um único? Porque às vezes você não tem capacidade de produzir aquilo tudo, né? Então, ou você procura um parceiro para ajudar você a produzir aquilo, ou eu posso comprar de outro parceiro também, que pode acontecer. Coordenação conjunta das atividades. Então, as atividades não podem ser eu fechar um pouco meu pirão primeiro. Não, a gente tem que trabalhar juntos, porque a gente tem que trabalhar em prol de um benefício comum e um atendimento comum que é o do nosso cliente. Transparência de informações, isso é complicado. A troca aberta e eficiente de informações é vista elemento-chave em parcerias, porque ajuda a construir confiança entre parceiros, né? E aí gera aquela desconfiança. Será que se eu abrir demais, ele vai, daqui a pouco, o que era parceiro virou concorrente? Às vezes é depender do acordo que você fez, porque, gente, não tem nada mais no fio do bigode, né? Nem bigode tem mais, né? É muito daquilo. O que está no nosso contrato? Ó, se você se retirar da parceria, você tem que ficar 5 anos sem atuar na área, porque senão você vai saber de todas as minhas informações e aí perdi, né? E aí você vai entrar ganhando de muito, ou pode vender essas informações e passar para outro cliente. Então, você não pode atuar no mercado, vai depender do contrato que você fez. Resolução conjunta de problemas. Deu problema? Chama os parceiros. Cara, me ajuda aqui. O que a gente pode fazer para que a nossa cadeia de distribuição não pare, né? Para que a gente consiga manter as nossas cadeias de suprimentos. Confiança, nem preciso falar. Se você está falando de parceiro, é confiança. Tá aí, né? Elemento-chave em relacionamentos de parceria, né? Nesse contexto, a confiança significa a disposição de um parceiro e relacionar-se com o outro, tendo o entendimento de que o relacionamento será benéfico para ambos. Olha que bacana, né? Bom, e agora eu vou falar com vocês sobre suprimento enxuto. O professor Lamy, da Beth University, propôs um modelo de relacionamento cliente-fornecedor que transcende a simples parceria, o qual ele chama de suprimento enxuto. Seu argumento é que, no relacionamento de parceria, o fornecedor é ainda um parceiro júnior, né? Estamos lá juntos 50 anos, mas é júnior. Para o professor Lamy. No suprimento enxuto, ambos fornecedor e cliente são parceiros iguais, mesmo peso na jogada. Conceito de suprimento enxuto, então, de Lamy, né? E aí traz uma planilha cheia de coisas aí que nós vamos ver. Então, ó, ele traz aqui, ó, o fator natureza da concorrência
Na características do produto do suprimento enxuto, é operação global, presença local, baseada na contribuição à tecnologia do produto e dependência de alianças e cooperação. Já quando fala como fornecedores são selecionados pelos clientes, as características do suprimento enxuto, segundo o Lamy, vai dizer que envolvimento de fornecedores estabelecidos desde o início selecionados pelo cliente, esforços conjuntos de análise de valor e objetivos de custo, fornecimentos a partir de uma ou duas fontes, fornecedor prevê benefícios globais, troca de fornecedor apenas como último recurso após as tentativas de aprimoramento. Quando fala global, está falando do universo deles ali, tá? Não pensa global o mundo todo, tá? Troca de informações entre fornecedor e clientes, transparência real, custos, etc. Discussão de custos e volumes nos dois sentidos, informações técnicas e comerciais, intercâmbio eletrônico de dados, o EDI, sistema Kanban para a liberação da produção. Sistema Kanban, para quem não conhece, dá uma olhada lá no canal que tem lá em administração de materiais, que eu falo sobre Just in Time e Kanban. Legal a aula lá, dá uma olhadinha lá se você não lembra do que se trata. Gestão de capacidade, discussão de investimentos regionais estratégicos, capacidade sincronizada, flexibilidade para lidar com flutuações de ambos os lados. Prática de entrega, verdadeiro just in time com Kanban. Tá lá na aula de administração de materiais, dá uma olhada lá. Just in time local, a longa distância e internacional. Tratamento das mudanças de preço, reduções de preço baseado em reduções de custo, advindas de esforços conjuntos entre fornecedor e cliente. Então esse aí é o suprimento enxuto, segundo o professor Lamy, né? Onde, segundo ele, os parceiros estão num outro patamar. Realmente, praticamente uma empresa só. Né? Isso, para alguns que não acreditam muito nisso, não vai funcionar nunca. Para outros, se deixar funcionar demais também, às vezes pode gerar um problema. Problemas, às vezes, até, né? Tem empresas que estão tão parceiras que elas falam assim, olha, vamos fundir, porque do jeito que está, a melhor coisa é a gente fazer uma fusão aí do que ficar, né? A gente já está tão junto que as contabilidades são tão uma dentro da outra que não vale a pena mais ficar separado. Temos ainda relacionamentos como permutas. Então, os relacionamentos entre os elos da cadeia de suprimentos são, algumas vezes, descritos em termos de fluxo entre as operações envolvidas. Esses fluxos podem ser de recursos transformados, como materiais, ou de recursos transformadores, como pessoas ou equipamentos. O termo usado para incluir todos os diferentes tipos de fluxo é permuta, troca. Elementos de troca entre diferentes tipos de relacionamento. Então a gente tem aí, primeiro, integração vertical, elementos de troca fornecedor-cliente, recursos produtivos, bens e serviços, informação, dinheiro e participação, controle e relatórios. Exemplos típicos, empresas multidivisionais, alimento e química. Temos relacionamento de parceria, especificação de projeto, estamos tratando junto, plano de médio e longo prazo, o que nós vamos fazer, bens e serviços, conhecimento, investimentos. Exemplos típicos, empresas cofabricantes, joint ventures, as automotivas, né? Então, pensa numa empresa automotiva, toda vez que ele vai lançar um modelo novo de carro que vai fabricar durante 5 anos, tem que trabalhar com todos os parceiros para falar, olha, vai ser de 5 anos esse modelo, vai ter algumas reutilizações pequenas durante esse tempo, então você, né, se prepara para mudar assim, assado e tal, e todo mundo compartilhando na mesma visão. Relacionamento de mercado de longo prazo, comprometimento de capacidade, especificação de projeto, previsão de demanda, ordens abertas e programas de entrega. Exemplos, uma ou duas fontes de fornecimento preferencial, eletrônica de defesa, né, no caso dos Estados Unidos. Lembrando que aqui a obra que a gente está baseando na nossa aula, que ela é toda americana, né? Aqui no Brasil isso não é tão claro assim se existe ou não. Relacionamento de mercado de curto prazo. Então, bens e serviços, pedido e documentação. Exemplo, pedido, spot, papelaria.
né? Turma, essa foi a nossa terceira aula sobre planejamento e controle de rede de suprimentos. Você vê que a gente está andando por todo o caminho que essa rede pode fazer, né? Entender a rede é importante. Alguns podem perguntar, professor, mas os cálculos? O cálculo é muito simples. Se eu vendo 100, toda a cadeia vai ter que entregar objetos, insumos na ordem e posso entregar 100 para o meu cliente. Né? Então, por isso que não existe muito cálculo, mais o entendimento de como funciona do que o cálculo propriamente em si do que tem que ser feito. Lógico, eu entrego 100 canetas, eu vou precisar de 100 tampas do fornecedor, vou precisar de 100 corpos de caneta do outro, se for uma caneta de molinha, 100 molinhas de outro, então você vê que o cálculo não é tão difícil assim. Talvez seria na hora que a gente entrar nos custos dessa produção, aí é diferente, tá? Para que aquela caneta BIC custe lá no final R$ 2,50. Ok? Fica aqui o meu abraço, o meu até logo. Não deixe de pegar a última aula, a parte 4 de planejamento e controle de suprimentos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.